Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje dos bastidores do artigo científico, em que eu vou tirar aqui as dúvidas de vocês ao vivo sobre as etapas que vocês estiverem cumprindo da redação do artigo científico de vocês. Alguns já me conhecem, mas eu preciso me apresentar algumas vezes, é importante esse ciclo de apresentações. Eu me chamo Ana Godoy, sou a criadora aqui do canal Ciência em Texto e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês, de uma forma descomplicada, tentando tornar mais objetivo o processo de escrever cientificamente e de conseguir fazer a ciência de uma maneira muito mais prática e de uma maneira muito mais fácil para as pessoas, tá bom? Então, você que está aí assistindo esse conteúdo, vai aprender um pouco mais. E se você tiver dúvidas, coloca lá na caixinha. Não deixe de colocar na caixinha, porque eu sempre estou aqui te respondendo sobre tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acha, tá bom? Então, vamos lá continuar aqui com o nosso dia de hoje. Eu vou começar com as perguntas que vocês colocaram lá na caixinha. Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Revisão sistemática é só para a área da saúde? Não. Gente, é tão importante a gente discutir esse ponto, falar sobre isso. A revisão sistemática não é algo exclusivo para a área da saúde. A gente pode ter revisões sistemáticas em várias áreas, em diversas áreas. Por quê? Porque a revisão sistemática é um método que você aplica para fazer síntese de evidências. Então, a gente precisa começar a construir na nossa cabecinha que a revisão sistemática ela não é um método para a área da saúde. A área da saúde utiliza muito, mas não começou na área da saúde essa história de revisão sistemática e da técnica analítica que a gente conhece como meta-análise. Não começou com a gente, mas a gente teve essa necessidade de aprofundar, de melhorar, de ter uma informação mais robusta a partir das evidências geradas. Então surgiu essa construção, essa ideia da gente trabalhar com a revisão sistemática na prática, tá? E o que é uma revisão sistemática? É uma síntese de evidências que nos ajudam numa tomada de decisão. Ana, eu tenho um estudo que eu li dizendo que a vacina ela é eficiente, tá? Então, o estudo está dizendo que a vacina é eficiente. Agora, outro estudo está dizendo que a vacina não é eficiente. O que eu vou fazer? Eu vou conduzir uma revisão sistemática para avaliar. Se forem estudos pequenos, se forem estudos que não serão capazes de expressar esse resultado. Agora sim, se a gente tiver um estudo enorme, aí observacional, um estudo populacional, que isso é muito importante que seja um estudo populacional, como saiu agora recentemente um publicado aí sobre o efeito da Coronavac, a gente vai poder suspeitar e pensar, essa evidência é uma evidência que pode nos auxiliar aí numa tomada de decisão. Mas de forma prática e objetiva, é a revisão sistemática que ajuda a gente a entender a realidade de um problema. Por quê? Porque ela vai pegar os estudos que condizem, os estudos que não condizem, e aí a gente vai unificar essas informações, tá? Então, é muito importante que a gente consiga ter a clareza desse ponto aí quando a gente está construindo cientificamente. Então, a revisão sistemática ela não é apenas para a área da saúde. A revisão sistemática é para qualquer área e o que você precisa aprender é um método que se aplica quando você está aí realizando essa revisão sistemática. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que foi feita. Essa pergunta foi bem legal. Quais seriam as alternativas de dissertação quando não pode coletar dados? Gente, inúmeras. O problema é que a gente sempre aprende que fazer pesquisa é quando a gente coleta dados primários. E não é isso. Quando você faz pesquisa, você quer coletar informações
que vão te ajudar a entender de maneira mais prática, de maneira mais clara, tudo aquilo que você precisa. E às vezes esses dados já foram coletados. Então, se você está aí pensando na sua dissertação, você pode fazer o quê? Você pode fazer uma análise com banco de dados secundários, você pode fazer uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática é algo extremamente importante que pode ser, sim, suficiente para você defender a sua dissertação. E eu tenho no DPA1 vários alunos que estão aí fazendo revisão sistemática para dissertação, que estão utilizando dados secundários para dissertação. Então, o que você precisa é pensar no seu tema, no tipo de resposta que você quer, e a partir disso, do tema e do tipo de resposta, escolher qual é a pesquisa que você quer conduzir. Agora, desapega dessa história do dado primário. Por que eu estou falando assim, desapega? Porque muitas e muitas vezes você não vai poder coletar o dado primário devido às restrições que a gente está passando nesse momento. É claro e óbvio que nós precisamos retornar, porque a gente precisa investigar, precisa pesquisar diversos temas. Mas se você está aí com a corda no pescoço, perto de defender, precisa escrever o seu artigo rapidamente e não tem um tema, eu digo que a alternativa para você é ou a revisão sistemática ou que você trabalhe aí com banco de dados secundários. Essa pergunta é bem legal. Por que a revisão sistemática é melhor que outras revisões? Não é uma questão de ser melhor. Não é uma questão de ser melhor. Não é uma questão de ser pior. É uma questão da gente começar a entender qual é o papel da revisão sistemática, tá? Por quê? Porque a revisão sistemática, ela vai pegar que tipo de estudo? O estudo primário, aquele estudo original, aquele estudo que a pessoa foi lá, fez a pesquisa, coletou o dado, conseguiu captar a informação, conseguiu captar todo o dado produzido e aí ela vai compilar aquela informação. Então, todas as vezes que eu estou aqui pensando na síntese de informações, que eu estou aqui pensando nos meus dados, que eu estou aqui pensando naquilo que eu quero ter de resposta, a revisão sistemática é a melhor forma de síntese de evidência. Em que sentido? Evidência para tomar uma decisão. Por quê? Porque ela pega os estudos originais. Mas ela não significa que ela é melhor que as outras revisões. Ela é melhor para produzir evidência, mas ela não é melhor que as outras revisões. Ela não é melhor do que o outro conteúdo que a gente esteja aí produzindo, pensando. Então, é importante ter claro isso. Por que é importante a gente ter claro isso na nossa cabeça? Porque você pode conduzir uma revisão integrativa na tentativa de saber o que existe sobre uma evidência produzida, na tentativa de saber o que existe sobre aquele tema. Mas é importante saber que, embora eu compreenda o que existe sobre aquele tema, o que existe sobre aquelas informações todas, eu preciso saber que para tomar uma decisão, a revisão integrativa, ela talvez não seja tão útil quanto a revisão sistemática. Por quê? Porque a revisão integrativa pode pegar a revisão da literatura, pode pegar o estudo de caso, pode pegar o tipo de estudo que talvez não se aplique muito bem, pode pegar a carta do editor. Então, pode pegar uma série de informações que não agregam de maneira muito objetiva. Então, se não agrega de maneira muito objetiva, para poder ter uma resposta quantitativamente, eu vou precisar trabalhar com um tipo de revisão que me dê esse tipo de resposta, que no caso é a revisão sistemática. Então, por isso que a gente precisa entender qual é o papel de cada revisão. Então, não é que uma é melhor que a outra. É que a gente precisa entender qual é o papel, qual é a aplicabilidade para a gente conseguir avançar cientificamente, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui é bem bacana. Tem algum jeito de acessar as bases do portal de periódicos da CAPES sem ser por lá? Não, gente. Não tem. Se as bases forem gratuitas, como por exemplo o MED, BVS, você vai conseguir acessar. Agora, se as bases forem bases pagas, como o Embase, você não vai conseguir acessar. Por quê? Porque precisa pagar. E lá no portal de periódicos da CAPES, normalmente é disponibilizado para quem? Para as instituições, para as universidades.
Então, você precisa ter um vínculo com a universidade. Era interessante que a gente pudesse ter um acesso geral, toda a população independente está vinculada à universidade. Mas hoje, somente se você estiver vinculado à universidade, é que você consegue acessar o portal de periódicos da CAPES. Então, não tem outro caminho para as bases pagas que não seja por lá. Então, se você tiver com dificuldade, conversa com o bibliotecário da sua universidade para ver o que pode ser feito, para ver como isso pode ser estruturado e como isso pode ser organizado para que as pessoas consigam acessar e consigam poder trabalhar em diversas bases, tá bom? Vamos ver aqui o próximo. A próxima pergunta é bem legal. Olha, essa pergunta é bem interessante. Eu tenho dificuldade para escolher um tema de pesquisa. Uma dica. Gente, eu penso que acho que uns 70% das pessoas têm dificuldade de escolher o tema. Porque a escolha do tema requer da gente um processo de reflexão e de preparo científico. Em que ponto da nossa história? O que eu quero investigar? As pessoas entendem que quanto mais amplos, melhor o tema. Não, o contrário. Quanto mais específico for, melhor para você obter resposta. Quanto mais objetivo for, melhor para você conseguir desenvolver o seu trabalho, o seu artigo científico. Então é interessante pensar que cada informação que você vai produzir, cada dado que você vai fazer, cada pergunta que você quer responder, vai ser um artigo diferente. Então, a escolha do tema precisa ser extremamente específica. Porque se você não é específico, você vai ficar girando em torno de algo que você não consegue obter resposta. E aí você também tem que ter maturidade para entender assim, eu estou procurando um tema que eu quero pesquisar, mas eu não achei informações, eu não achei uma evidência que eu gostaria. E aí, o que eu devo fazer nessa minha jornada? O que eu devo fazer nessa minha construção científica? A partir daquele resultado, gerar uma discussão sobre o tema e sobre a importância de estudos que são direcionados aí para aquele tema. Então é legal e é importante que a gente tenha essa clareza científica, essa informação científica, que a gente consiga trabalhar os dados de uma maneira mais clara, de uma maneira mais evidente. Então, toda vez que você tem dificuldade de escolher o tema, é reflexo de que você ainda não consegue ter clareza da pergunta de investigação, como montar uma pergunta de investigação. Por quê? Porque o tema é um grande ponto que a gente trabalha, é um grande espaço que a gente discute. E aí, quando a gente está nesse tema, a gente precisa trazer ele para um campo mais prático. É tanto que a gente pode estudar um grande tema, mas a gente precisa ter subcategorias e trabalhar com essas subcategorias, sendo específico dentro dessa nossa jornada, para a gente conseguir ter uma evidência mais clara daquilo que a gente precisa. É tanto que a gente chama isso de uma técnica de funil, que é quando você vai... Isso se aplica a qualquer perspectiva, quando você está se pensando em partir do macro para o micro, em que você vai pensar em um tema, em um subtema, e o que você pode ser mais específico dentro daquele tema. Então, uma característica importante de quando você está aí pensando em escolher o tema é como você pode ser específico na sua escolha de tema, na sua pergunta de investigação, como transformar isso, a escolha do tema em pergunta de investigação. Então, eu acho que a gente tem que vencer essa barreira da dificuldade e começar a trabalhar cientificamente de maneira mais prática com aquilo que você está interessado em pesquisar, com aquilo que você está interessado em avaliar. Então, a dica que fica é essa. Seja específico naquilo que você quer tratar e naquilo que você quer avaliar. Vamos lá. Tem outra pergunta. Essa pergunta aqui é bem legal. Por que as pessoas usam R no estudo de coorte, né? Vamos fazer só uma recapitulação do que é um estudo de coorte aqui rapidamente para a gente chegar lá, e o que é o R para a gente chegar lá nesse ponto, tá? O estudo de coorte é o quê? É um estudo observacional longitudinal. Por que ele é longitudinal? Porque ele faz um acompanhamento aqui no tempo. Eu estou olhando a pessoa hoje, eu vou olhar a pessoa daqui a 15 dias, eu vou olhar a pessoa daqui a 30 dias, eu vou olhar a pessoa daqui a 60 dias. Então, isso é uma coorte que a gente faz um acompanhamento no tempo.
tá? E esse estudo, ele é bom para quê? Ele é bom para fazer a avaliação de causa e consequência. Eu consigo ver aqui, ó, se a pessoa tinha ou não uma exposição, se a pessoa fuma ou não, eu vou acompanhar a pessoa durante um período de tempo e vou olhar lá no final dessa jornada se essa pessoa, ela tem aí algum desfecho. Será que essa pessoa, ela vai ter problema respiratório agudo, como por exemplo, uma infecção respiratória por causa do fumo? Será que ela vai ter um sintoma respiratório? Enfim. Então, a coorte te ajuda nisso. É que ela vai olhar a partir daquele ponto que a pessoa começou a fumar, vai observar por um período de tempo e vai ver o desfecho, tá? Então, o estudo de coorte, ele é bom para avaliar causa e consequência. Agora, quando eu quero saber VOR. OR é o quê? É uma medida de associação. O que é uma medida de associação, gente? É uma medida que ela estabelece uma relação entre dois eventos, tá? E aí, a gente tem 3 tipos de medidas de associação. Razão de prevalência, que a gente adota no estudo transversal, risco relativo, que a gente adota no estudo de coorte, no estudo de intervenção, e odds ratio, que a gente estuda no caso controle, tá? Por que odds ratio usa no estudo de caso controle? Porque o estudo de caso controle tem uma configuração especial, e por ter essa configuração especial, a gente vai fazer um cálculo diferente da sua medida de associação. Só que o que acontece? Muitos estudos adotam essa medida de associação, que a gente chama de odds ratio, no estudo de coorte e no estudo transversal. Tá errado? Não tá errado. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque existe uma técnica analítica que foi amplamente difundida e é amplamente recomendada para poder estudar desfechos que a gente chama dicotômicos, desfechos com 2 categorias. Por exemplo, você teve Covid? Se você falar assim, sim, não, eu tenho 2 opções de resposta. Teve ou não teve? Muito objetivo. Então, quando eu tenho essas 2 opções de resposta, estou falando de uma variável dicotômica. Se eu estou tratando aqui uma variável dicotômica como o meu desfecho, ou seja, como a minha consequência de uma relação de causa e consequência, eu vou poder aí calcular essa medida de associação e é recomendado que se use uma tal de regressão logística. Gente, o que é isso? É uma técnica analítica que a gente adota e que é amplamente conhecida. Essa técnica analítica, ela gera que medida de associação? Odds ratio. Por quê? Porque ela foi fabricada, foi produzida para poder calcular a tal da razão de chance cruzada, que é a tradução de odds ratio. E aí as pessoas internalizaram na sua jornada aí que todos os estudos devem se aplicar, quando tem uma variável dicotômica como desfecho, deve ser aplicada essa tal da regressão logística. Só que a regressão logística só gera OR. E aí as pessoas expressam isso no estudo de coorte. Mas qual é o grande boom? É que já foram feitas técnicas analíticas mais avançadas, que já foram publicadas, como a técnica de Zhang, que você consegue converter a medida de associação odds ratio em risco relativo. E os programas estatísticos hoje já têm essa técnica implementada. Ou seja, eu posso atualmente usar regressão logística e calcular risco relativo, calcular razão de prevalência. Então, não precisa mostrar odds ratio, não precisa mostrar OR no estudo de coorte. Você pode mostrar a medida original, que é o risco relativo, que é a razão de prevalência. E aí, com isso, com essa forma de você demonstrar, você pode também usar a regressão logística. Então, o que está faltando para as pessoas para poder utilizar no estudo de coorte o risco relativo? Conhecimento da técnica de conversão. É só isso. Então, as pessoas usam OR muitas vezes. Por quê? Porque não sabem fazer essa conversão da medida para expressar um resultado. Mas, Ana, tá errado usar OR? Não tá errado. Você pode usar OR, tá bom? Por que você pode usar OR? Porque ela vai gerar uma medida de associação que depois você, pela técnica de Zhang, você, como leitor, pode converter. Se você estiver fazendo aí uma meta-análise, por exemplo, e quiser converter, você deve converter, na realidade, viu? Não pode juntar não, tá, gente? Risco relativo e odds ratio numa meta-análise, não, que tá errado, tá? Porque são medidas de naturezas diferentes. Para juntar esse tipo de medida, você tem que converter a medida ou em OR ou em risco relativo para padronizar o dado.
tá bom? Então, é isso. É conhecer e saber que existe essa técnica de conversão e que você vai poder aplicar essa técnica de conversão quando você estiver aí conduzindo e realizando seu estudo, tá bom? Vamos ver a próxima pergunta aqui. Essa pergunta aqui bem legal. Qual é a diferença de relato de experiência e relato de caso? Bem, vamos lá. Gente, relato de experiência é uma forma que você tem de expressar a sua experiência, o que você vivenciou, a experiência de um grupo, ou de uma pessoa, ou de uma determinada situação. Então, o relato de experiência ele tem um papel bem legal e importante aí na nossa construção científica, que é da gente conseguir trabalhar o dado, trabalhar a informação sob o nosso olhar. E muitas vezes o relato de experiência ele é menosprezado com esse volume aí de informação científica que diz pra gente assim, né? Você precisa produzir, e as nossas vivências elas vão ficando de lado durante essa jornada. Então, o relato de experiência vem para isso, para expressar essa vivência. E por que expressar a experiência, a vivência é importante? É importante porque às vezes tem alguém passando por uma situação parecida com a sua em outro lugar. Por exemplo, olha, quando começou a pandemia da Covid-19, nós implantamos aqui um processo de trabalho da Vigilância Saúde. A gente implantou um processo de trabalho de captação, comunicação com as instituições hospitalares, com os serviços, com as pessoas que estavam ali acometidas pela Covid-19 no começo da pandemia, como um processo sentinela de acompanhamento, de como tudo aconteceu, de estruturação. E aquilo era uma novidade. Por que era uma novidade? Porque a gente estava numa situação que a gente nunca tinha vivido. Então, a gente estruturou um processo de trabalho e, a partir dessa estruturação do processo de trabalho, a gente fez o quê? Foi feito um relato de experiência para compartilhar com outros estados. E aí, a partir do relato de experiência, as pessoas podem ver assim, poxa, isso está dando certo lá. Então, deixa eu fazer aqui para ver se vai dar certo aqui. Deixa eu estruturar, deixa eu conseguir captar, deixa eu conseguir organizar, deixa eu conseguir balizar as informações aqui, entender as informações de uma maneira mais prática. Então, o relato de experiência ajuda pessoas que estão passando pelaquela circunstância para conseguir fazer algo parecido ou até achar uma solução rápida de uma ideia que você teve. Então, é um artigo legal para compartilhar experiências daquilo que se tem. Ana, eu faço um relato de experiência da pesquisa? Faz. Olha, um tema bem legal, por exemplo, um relato de experiência bem legal que eu já publiquei foi sobre a pesquisa com quilombolas. E por que é legal compartilhar esse relato de experiência que já está aí publicado? Porque o relato de experiência ajuda a gente a entender o que aconteceu na pesquisa daquela pessoa para além do método. Tá? Então, consegue entender as dificuldades. Então, é uma forma de você escrever cientificamente que nos ajuda a captar. Mas, cuidado. Por que cuidado com o lado de experiência? Porque hoje é interessante fazer uma consulta ao CEP, perguntar ao CEP, tá? A informação dada. Porque quando a gente faz uma consulta ao CEP, ao Comitê de Ética em Pesquisa, sobre o que vai ser disponibilizado, eles vão te sinalizar se é importante ou não que o seu relato de experiência seja aprovado ou não pelo Comitê de Ética. Algumas revistas entendem que não há necessidade, porque é uma experiência. Outras revistas entendem que há necessidade. Então, a gente precisa ter essa atenção. Agora, o relato de caso. O que é o relato de caso? O relato de caso nada mais é do que você ver um caso clínico, uma circunstância com um determinado indivíduo, com uma determinada pessoa, ou uma determinada comunidade, e a partir disso você descrever o caso, descrever a circunstância, descrever a informação, tá? Então você vai trazer o quê? Aspectos que vão caracterizar aquela circunstância, aquela situação, aquele processo de adoecimento. E obrigatoriamente, esse é obrigatório, o relato de caso precisa passar pelo Comitê de Ética. É o único tipo de estudo conduzido em que as pessoas elas podem coletar os dados enquanto o Comitê de Ética avalia. Por quê? O caso ele está acontecendo,
E o comitê de ética não tem a velocidade de dizer no mesmo tempo aquilo. Agora é diferente de outras pesquisas. Todas as outras pesquisas você precisa fazer antes dessa submissão lá no CEP, tá? Então, o relato de caso, você tem que coletar a informação, mas sem nenhum tipo de constrangimento, ter todo o cuidado. E se você tiver acesso rápido ao comitê, é ainda mais interessante que você converse ali com a pessoa do comitê, até para ter um direcionamento antes de começar a coletar o dado, porque a gente tem que evitar qualquer tipo de constrangimento para o indivíduo, qualquer tipo de constrangimento para a pessoa que está ali se disponibilizando a vivenciar ali o relato de caso para poder ser ali publicizado, publicado depois. Então, o relato de caso ele é importante, é o primeiro passo, mas ele é muito focado na doença, nas circunstâncias. Já o relato de experiência é focado na sua experiência, na sua percepção. Então, no relato de caso eu sou imparcial, no relato de experiência não. No relato de experiência eu trago a minha expressão daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso e daquilo que eu acho na prática. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Olha, que pergunta legal aqui. Como é fazer um relato de caso com dados secundários no município? É você avaliar a circunstância, tá? O relato de caso com dados secundários do município é como se você fosse avaliar uma determinada circunstância, mas tem que ter muito cuidado com esse tipo de produção, porque transita muito com o estudo ecológico. Então vai depender do tipo de pergunta e do tipo de relato que você quer fazer e que você quer expressar. Então, o relato de caso com dados secundários é você pegar um determinado movimento, uma determinada circunstância e descrever ponto a ponto ali quais são os problemas em potencial com isso. Mas olha, eu vou te dizer que eu não gosto muito dessa vertente de relato de caso com dados secundários, porque eu acho que você vai acessar o dado secundário, vai produzir informação, vai ter o dado, vai ter tudo que você quer ali. Por que você não faz o estudo ecológico? Para fazer um diagnóstico situacional. Inclusive, um diagnóstico situacional se você for fazer uma distribuição geográfica. Se você for fazer um geoprocessamento. Então, se você faz a distribuição geográfica, se você vai fazer um geoprocessamento, se você vai conseguir identificar os pontos do caso ali e ainda calcular as taxas de morbidade ou as taxas de mortalidade, isso deixa de ser um relato de caso e passa a ser um estudo ecológico. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, o relato de caso é você avaliar uma circunstância em potencial. Mas se você for fazer um diagnóstico situacional, isso deixa de ser um relato de caso e passa a ser um estudo ecológico. Então, a gente precisa ter maturidade para poder compreender isso de uma maneira mais prática na nossa vivência de quando a gente está aí construindo cientificamente. Deixa eu ver aqui a pergunta. Posso fazer um estudo para avaliar o perfil dos óbitos e comparar esse perfil em 2 grupos? Pode. Você pode fazer um estudo para avaliar o perfil dos óbitos e comparar esse perfil em grupos que você acha interessante. Por exemplo, olha, eu quero saber se a mortalidade por doenças crônicas ela é maior do que a mortalidade por doenças agudas, de origem aguda, por infecções, por exemplo. Então, você vai poder comparar os 2 grupos quando você estiver avaliando. É muito comum, olha, esse tipo de pontuação, esse tipo de questão, quando nós estamos aí avaliando um perfil de óbitos, por exemplo, por acidentes de trânsito, causas externas, suicídio ou homicídio, e quando a gente quer comparar com os outros óbitos por morbidade, ou seja, que não foi um agravo, não foi uma causa externa. Então, esse tipo de comparação é possível sim, e você pode gerar a medida de associação comparando os 2 grupos, até para saber em que grupo há um risco maior de morte, ou aquilo que você quer ponderar, ou aquilo que você quer avaliar. É interessante pensar que a gente trabalha com bancos de mortalidade, às vezes a gente sempre quer comparar com a pessoa que está viva, ali aquele desfecho da mortalidade com quem está vivo. E nem sempre a gente consegue conectar as informações para que a gente consiga realizar esse tipo de avaliação. Então, é por essa razão, por essa questão, que a gente acaba formando grupos. Os grupos, gente, depende de quê? Depende de como você define o seu desfecho. Então, se eu vou trabalhar com mortalidade, eu posso definir a minha mortalidade ali, o grupo,
como aquele que teve, por exemplo, a doença crônica e o que teve a doença aguda. Não tem problema nenhum, tá? Gente, olha, eu sempre abro caixinhas, coloquem as dúvidas de vocês, que eu respondo por lá, eu respondo aqui na live, então não deixa de colocar, tá? Esse episódio de hoje dos bastidores do artigo científico, e eu vejo vocês na próxima. Até já!